Se você já parou para pensar e analisar e viu que cada vez mais nós, seres humanos, estamos sendo acometidos a problemas psicológicos. Problemas como ansiedade, depressão, coisa que não era tão comum, mas que passou a ser. Com sintomas que são aparentes, são visíveis, que vão desde queda de cabelo a feridas, a dores. E nesse vídeo eu venho trazer um dos principais causadores dessa dor, desse problema. Problema esse que traz grande felicidade para diversas pessoas. Você que está assistindo esse vídeo e está passando por esse tipo de situação, ou até mesmo que conhece alguém que esteja passando, ou que quer se prevenir contra esse mal, assiste esse vídeo até o final, que nele eu vou tentar te repassar um antídoto contra o estresse crônico, que ele que é o verdadeiro mal que trabalha contra nós seres humanos na questão psicológica. Para isso, eu trouxe esse livro aqui, O Poder da Resiliência, de Rick Hanson. Nele tem um experimento bem interessante. O nome do experimento é Por que as zebras não têm úlcera? Esse experimento foi feito por Robert Sapolsky. Esse experimento que vai nos ajudar a entender por que nós, seres humanos, estamos sofrendo desse mal. Mais para frente eu vou utilizar. Primeiro é necessário que eu te diga como é que vai discorrer esse vídeo. De início, eu tenho que te mostrar como é a atuação do estresse no nosso cérebro. Você entendendo como é que ele atua, eu vou te mostrar que ele é diferente. O estresse é diferente do estresse crônico. Existe uma grande diferença e ela é crucial para que a gente consiga sair desse problema. Entendendo isso, vamos aprender a controlar o estresse crônico. De início, eu quero que você saiba que o estresse é extremamente essencial para o nosso desenvolvimento. Como assim? O estresse é essencial? Sim, o estresse é essencial para o nosso desenvolvimento. Exemplo disso, esse vídeo que eu estou fazendo agora. Eu estou passando por uma situação estressante. Como assim uma situação estressante? Sim. Eu estou saindo do meu conforto, estou realizando uma atividade que é necessário grande carga cognitiva, e isso faz com que 2 hormônios ativem no meu cérebro. O nome desses 2 hormônios se chama adrenalina e cortisol. E isso que caracteriza uma atividade estressante. Toda atividade, toda tarefa que fazemos, que nela é ativado a adrenalina e o cortisol. Pronto, você já entendeu o que é o estresse. O estresse é isso. Qualquer atividade, de uma atividade mais simples a uma mais complexa. Só que nós, seres humanos, começamos a ativar esse cortisol e esse estresse, mesmo sem estar praticando a atividade. Só de pensar naquela atividade que é estressante, nós começamos a ativar. Eu quero que você entenda também que cada atividade e cada pensamento tem um grau diferente de ativação de cortisol. Ou seja, a quantidade de cortisol e adrenalina de eu estar fazendo esse vídeo é diferente de uma pessoa que está passando por um problema grave de saúde. Ela está muito mais estressada, tem muito mais cortisol e adrenalina do que eu na mente. Entendendo isso, aí eu vou trazer o experimento para a gente entender de vez o que é que está acontecendo. Esse experimento, ele se deu na savana. O nome do experimento, Por que as zebras não têm úlcera?
Quem ministrou? Robert Sapolsky, o ano 1994. Local, na savana, que é o habitat natural da zebra. Lá, o que é que ele queria com esse experimento? Ele pegou um animal qualquer, ele escolheu a zebra e queria ver se os níveis de cortisol e adrenalina eram parecidos com nós seres humanos quando a zebra estava numa situação de estresse. Ou seja, didaticamente, quando ela passava por uma situação estressante, quando, por exemplo, um leão tentava capturá-la e ela corria risco de morte, ela tentava se desvencilhar, passava por uma situação bastante estressante, tentando se desvencilhar, e o cortisol dela e a adrenalina subia drasticamente, feito nós seres humanos. O que ele queria ver era isso. E se isso acontecia, por que ela não sofria de problemas psicológicos, não sofria de úlceras, feito nós seres humanos sofremos quando passamos por esse tipo de situação estressante? Ele identificou que o que ocorria era que ela passava pela situação estressante, a zebra, o cortisol e a adrenalina ia lá em cima, porém, quando ela conseguia se desvencilhar da situação estressante, que ela conseguia fugir desse leão, ela seguia a vida dela normalmente e o nível de cortisol e adrenalina descia, se tornava normal no cérebro dela e ela continuava a vida dela. Ela ia se alimentar, se reproduzir, continuava a vida dela, uma boa. E não tinha esse problema, esse tipo de problema psicológico. Já nós, seres humanos, não. A diferença está aí. Agora você descobriu porque nós estamos acometidos a esses problemas psicológicos. Porque nós, seres humanos, passamos por uma situação estressante e algum tempo depois ficamos repensando sobre aquela situação. Ou seja, eu passei por uma situação estressante hoje, amanhã estou pensando, uma semana depois pensando sobre uma situação que ocorreu hoje, que foi estressante para mim hoje. Um ano depois eu estou pensando, anos depois, e eu estou ruminando sobre isso. E aí que se dá o problema, que o nível de cortisol e adrenalina continua, e ele quem faz nós seres humanos se prejudicar. Que quando ele ativa é interessante, naquele momento é extremamente essencial. Porém, quando no discorrer do tempo é extremamente prejudicial. Ou seja, eu ativei ele para resolver um problema do meu dia a dia. Joia, ótimo. Porém, quando ele passa anos, há muito tempo lançado no meu cérebro, ele começa a trazer prejuízos. E bastante prejuízo. Porque ele começa a interromper outros hormônios que são necessários para o nosso desenvolvimento. Ele começa a prejudicar nossos neurônios. E aí, trazendo os problemas psicológicos. Agora que você já entendeu que o problema se dá na ruminação de problemas, agora temos a solução. Você já entendeu como o estresse funciona? Que na verdade não é só ele, não é ele, que é o estresse crônico que é prejudicial por longos períodos. Agora tem a solução. Se existe um problema, devemos buscar a solução. Porém, se esse problema não tem solução, não vai adiantar a gente estar pensando, ruminando sobre esse problema. Só vai nos trazer prejuízos. Devemos trazer a mente para o presente, para trazer soluções para problemas estressantes no presente, coisa que já ocorreu
e a gente continuar ruminando, vai nos trazer a depressão a longo período. E quando ficamos pensando em coisas que podem ocorrer, mas pode ou não ocorrer, vai nos trazer a ansiedade. E elas duas, quem está trazendo grandes prejuízos para nós. Ou seja, cientificamente, esse nível de cortisol e adrenalina implantado no nosso cérebro por longos períodos vai nos trazer bem prejuízos. Identificando isso, eu quero que você traga a sua mente para o presente. Se existem problemas, devemos buscar solução para ele, mas se caso você não tenha a solução, não vai adiantar você estar ruminando sobre isso. E assim eu fecho o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha com pessoas que estão precisando desse tipo de conteúdo, e se inscreve no canal.